Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu convidado de hoje é Roberto Fabrizi Lucas, que é o CEO do grupo MF Rural. E a gente vai falar a respeito de digitalização no agronegócio. Roberto, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Divino, estar aqui participando desse programa seu. Vamos lá, vamos falar sobre digitalização no agronegócio hoje. Então, o agronegócio tem passado por um processo, Roberto, de cada vez mais, né, se tornar digital, e principalmente com o evento da pandemia, as coisas mudaram muito. E o produtor, que parece que ia demorar a se acostumar com tudo isso, acabou que teve que se adaptar, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito desse processo aí, como é que foi a aceitação do produtor rural em relação a tudo isso. Vamos lá, Divino. Assim, nós temos a digitalização para nós do MF Rural. Nós começamos em 2004 a empresa, né? Então, lá em 2004, falar de internet ainda era um negócio muito novo, né? Vamos falar assim, a internet praticamente chegou aí no ano 2000, chegou para o pessoal mesmo, 2000 e pouquinho, né? Pra você ter uma ideia, em 2004 foi quando o Google abriu o escritório aqui no Brasil. Então, era bem o início da internet no Brasil e a gente já começou com o MF Rural, tentando fazer a digitalização do produtor rural. Por quê? O que a gente via? O que a gente enxergava naquela época? O produtor rural, ele sempre teve a sua produção e ele não tinha para onde mostrar a produção dele. Então, por exemplo, ele tinha uma produção aí em Rio Verde, ele conseguia, no máximo, mostrar para os vizinhos dele, aí do pessoal da região, para ele poder vender seus produtos. Com o MF Rural, com a internet, o que aconteceu? A gente conseguiu botar o produto dele no Brasil inteiro. Então, ele conseguiu mostrar o que ele produz para o Brasil inteiro. E isso, obviamente, veio caminhando a passos lentos, tal. Muita gente, no começo, não acreditava nesse projeto, falando, não vai dar certo, internet, o agronegócio, não vai rolar. Só que deu certo, estamos aqui hoje com 18 anos já no mercado, e o fato de ter tido a pandemia em 2020 ajudou a digitalizar mais a população, não só o agronegócio, a população no geral, porque o pessoal não podia sair, não podia fazer nada e tinha que aprender a usar um meio que era o que é a internet para poder fazer compra, etc. E isso também aconteceu no agronegócio e a gente teve um crescimento vertiginoso aí nessa época, né? Porque forçou as pessoas a fazerem negócio através da internet. Então, a pandemia, vamos dizer assim, se teve algo de bom, foi isso, foi digitalizar o povo, né? E isso, obviamente, o agronegócio acompanhou. E estamos aí cada dia mais crescendo nessa digitalização que começou lá com a ideia em 98 e com o negócio em 2004. Roberto, hoje é muito comum o pessoal criar essas empresas, startups, agritechs, né, que se chama, mas pessoas que muitas vezes não têm ligação direta com o agronegócio. E vocês não, vocês vêm de uma família de profissionais ligados ao agronegócio diretamente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão familiar aí de vocês. Tá. Desde que eu me conheço por gente, eu já mexo com agronegócio. Então, assim, meu pai, ele era produtor de café. Então, assim, a gente já tinha um ambiente de produtor de sítio, né, e todas as férias lá no café e tal. E meu pai é veterinário, também atuava mexendo com gado de leite e também tirava leite. Então, assim, foi todo um conjunto que nós aqui, para você ter uma ideia, nós somos 6 irmãos, tá? Dos 6 irmãos, 4 são veterinários. Eu sou um veterinário. O mais velho e o mais novo só que fizeram direito, mas o resto é tudo veterinário. E os 4 trabalham aqui na empresa, e mais meu pai, que também é veterinário aqui na empresa. Então, assim, o agro, a gente respira o agro desde pequenininho. Então, a gente conhece o que é o agronegócio, conhece o que é ser produtor rural e conhece e sabe falar com o produtor rural. O que você falou aí é muito interessante, que as empresas hoje querem estar participando do agronegócio, porque fala assim, o agronegócio dá dinheiro, então eu vou para aquele lado. E não é por aí, né? Só quer aproveitar vamos falar assim, do agronegócio, que o agronegócio dá dinheiro. Não. Aproveitar a onda, né? Quer surfar na onda. Surfar na onda, né? E a gente vê várias empresas dessas que crescem, que a gente chama de voo de galinha, né? Vai
daqui a pouco ela cai de novo e sai. Isso. Porque ela não se sustenta, porque o agronegócio, o produtor, ele respeita muito o quê? A parceria, o saber falar com ele. Então, assim, as empresas, quando ele vê que o cara só quer tirar, ele, no começo, pode até ir, depois ele tira o pé, o produtor rural tira o pé. Então, ele quer uma empresa que realmente seja parceira do agronegócio. E é isso que o MF Rural procura ser. Porque quando nós montamos o MF Rural, qual era o objetivo do meu pai? Ajudar o produtor rural. Nunca pensamos em falar como nós vamos ganhar dinheiro. Não, vamos ajudar o produtor rural. Obviamente que o dinheiro é consequência do negócio, né? Para você conseguir levar o negócio. Mas o objetivo nosso sempre foi e é ajudar o produtor rural. Porque você pode ver que tem vários outros mercados hoje, concorrentes, vamos falar assim, que surgiram querendo também vender produtos no agronegócio, que é saudável isso, a concorrência eu acho que é muito saudável, só que nenhum deles tem o que nós temos no MF Rural, que é o quê? O produtor vai lá e anuncia o seu produto. Muita gente coloca assim, só lojas vendendo, né? Grandes marcas, indústrias, tal, vendendo para o produtor. Isso, beleza, isso nós temos também. Porém, o que nós temos de diferencial é exatamente aquilo. O produtor rural ele consegue colocar o seu produto à venda no Brasil inteiro. Tem várias histórias aí, coisa maravilhosa que a gente até recebe aqui de pessoas que mudaram sua vida pelo MF Rural. Então, assim, um cara tem até um exemplo de uma pessoa que produzia acerola, ele vendia no meio dele ali e tal, teve, acho que é uma empresa que comprava quase 80% do negócio dele, de repente deu um calote nele e ele ficou sem nada, assim, você falou, não tem saída. Até que mostraram para ele o MF Rural, ele colocou os produtos dele aqui e hoje ele montou uma indústria de polpa de acerola, vende no Brasil inteiro, tudo por causa do MF Rural. Então, assim, é isso que a gente quer, é ajudar o produtor. Esse é o nosso objetivo, isso que a gente sempre procura. E, obviamente, o dinheiro é consequência do negócio, né? Qual é a idade do seu pai hoje? Meu pai hoje está com 73. 73. E ele, de produtor rural, de médico veterinário, teve essa visão tecnológica. Exato. Cara, numa época realmente em que as pessoas não iam imaginar, naquela época, que ia conseguir comprar, vender alguma coisa pela internet. Hoje é comum, né, Lívia? Hoje é comum, né? Sim, se a gente voltar 20 e tantos anos aí, não era, né? Quando seu pai falava isso para vocês, não parecia assim que ele estava viajando na maionese, não? Olha, eu vou falar assim, como que foi o começo, né? Quando eu me formei em veterinária, que foi de 2003 para 2004, meu pai falou assim, eu formei junto com outro irmão. Ele falou, um sai a campo para poder trabalhar e o outro vai tentar desenvolver esse projeto que ele tinha na cabeça dele. Certo. Porque se der errado o projeto, você abre espaço para o seu irmão no campo e tal. Eu saí a campo para trabalhar, fiquei trabalhando na região de São José do Rio Preto como veterinário, uns 3, 4 anos, e, graças a Deus, voltei, porque o projeto deu certo, né? E assim, era muito difícil no começo, porque ninguém acreditava, e a gente também foi porque o meu pai, como ele sempre teve muita visão de vários negócios que ele fazia, ele falava, faz isso, a gente ia lá e fazia, não perguntava se ia dar certo ou não. Fazia o que ele estava falando, né? E aí, obviamente, que ele, com essa visão dele, conseguiu fazer o negócio dar certo. Porque ele falou e a gente seguiu o caminho. E é isso que eu acredito muito, né, Divino? Quando você tem um líder, que no caso ali era o meu pai, ele falou para você fazer, ele enxergou alguma coisa. Então, segue e vai, que vai dar certo. Não tem como a visão de águia, né? A visão de águia. Ele enxerga aquilo que você não consegue enxergar, né? Exatamente. Quando vocês começaram o Marketplace, isso foi em que ano mesmo? Foi em 2004. Tá. Vocês conseguiram pessoas que comprassem a ideia e falaram, eu vou colocar ali uma máquina, eu vou colocar ali o meu produto, tal, de imediato? Ou assim, vocês tiveram que sair batendo na porta e falando, olha, gente, estamos com esse negócio aqui, acredita, vai dar certo, tal. Como é que foi? Divino, era muito difícil, porque assim, primeiro que a gente não tinha como ficar batendo na porta das pessoas, saindo viajar para procurar pessoas, né? O que a gente começou a fazer? Antigamente as pessoas faziam anúncios ou deixavam e-mails nos sites, tal. A gente copiava e-mail por e-mail
colocando numa lista no Word, colocava lá 50 e-mails por vez, porque o Gmail não deixava mandar mais do que isso por vez. Spam, né? 50 e-mails para tentar pescar um tal. Até que veio uma pessoa e colocou um produto. Acho que, se eu não me engano, foi do Rio Grande do Sul. Um produto que é espanta-pássaro, um negócio assim. Acho que foi o primeiro produto. E ele anunciou, a gente falou, gente, deu certo, o cara anunciou. Então, assim, e era de graça, porque a gente não cobrava, né? Não tinha como é que você vai cobrar uma coisa se a pessoa nem acredita, né? Então era de graça, se a pessoa vendesse, ela nos pagava uma comissão. Só que nós ficamos desse jeito até meados de 2010. Obviamente que comissão quase a gente nem via, né? Porque ninguém falava que vendia e pagava comissão. Só que a gente percebeu que o negócio estava rodando, girando. Até que em 2010 nós mudamos a chave e falamos, agora para anunciar aqui tem que pagar. Aqueles que nunca falavam que vendiam, agora começaram a pagar por mês, porque era bom o negócio, né? Então, assim, provavelmente já estavam vendendo lá há muito tempo atrás. Mas faz parte do crescimento. A gente ficou aí praticamente 6 anos aí, com faturamento quase nada, para poder crescer o negócio, né? Vocês hoje têm cerca aí de 2 milhões de acessos mensais. É muita coisa. Vocês, lá atrás, imaginavam que o negócio tomaria a proporção que tomou hoje, Roberto? Olha, falar que não imaginava é mentira. A gente imaginava, assim, depois que quando começou a andar, em 2005, 2006, ali, a gente já começou a vislumbrar um negócio muito grande. E a gente imaginava que poderia chegar a números expressivos, porque se a gente fala hoje em 2 milhões, é muita coisa, porque é um nicho de mercado, né? Sim. Não é um site que todo mundo entra para comprar qualquer coisa, não, é nicho. Então, assim, é um público muito grande. Se a gente for falar hoje, pessoas envolvidas no agronegócio no Brasil, dá em torno aí de 19, 20 milhões de pessoas envolvidas no agro. Nós temos 2 milhões por mês, que dá, no final 10%, do ano... 10% no mês. No final do ano, a gente tem lá 13, 14 milhões de pessoas únicas que visitaram o site no ano. Então, praticamente todo mundo do agronegócio visita a gente, né? Vocês têm uma noção de quanto já foi transacionado ao longo desses anos aí no MF Rural? Nós começamos a medir isso, foi em 2020, se eu não me engano, porque assim, como que a gente conseguiu medir? Ter uma mensurada o que é o negócio, né? A pessoa, quando tira o anúncio, a gente pergunta se vendeu pelo site, se sim ou não, vendeu, não vendeu, e deixar um depoimento. E as pessoas começaram a retirar os anúncios e colocavam, vendi, foi bom, vendi tanto tempo, tal, tinha vários depoimentos. E a gente começou fazendo essa medição, e o ano passado nós medimos pelo que o pessoal declarou para a gente que vendeu através da nossa plataforma, não que eu faturei, né? Que as pessoas venderam através da nossa plataforma, porque ele paga para anunciar e vende. Ele foi em torno de 5,2 bilhões de reais. Então, assim, 5 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado. É muita coisa. Você citou o exemplo aí do rapaz da acerola. Se eu tivesse, por exemplo, hoje uma colheitadeira e eu quisesse vender essa colheitadeira, é possível colocar lá na plataforma, na plataforma de vocês, no site de vocês? Sim, é possível, e a gente faz venda de colheitadeira praticamente todo dia. Todo dia tem mesmo? Todo dia tem alguém deixando depoimento, vende a colheitadeira, vende isso. E a gente está criando, a gente criou o MF Rural, né, Divino, só para contextualizar um pouquinho aqui, criou o MF Rural para ajudar o produtor, e a gente começou a perceber outras necessidades do produtor. Então, a gente montou agora o que chama de o ecossistema do MF Rural, que é o que atender o produtor em todas as suas necessidades. O que a gente quer? O MF Rural, que é onde ele anuncia os produtos para vender. Criamos o MF Leilões, onde ele pode fazer leilões de animais e também de máquinas. Criamos também o MF Bank, que tem o sistema de pagamento MF Pago, que é semelhante ao Mercado Pago do Mercado Livre, que é o quê? Que se a pessoa quiser ter uma compra mais garantida, né, pela internet, ele paga para o MF Pago, o produto vem para ele, quando ele chegar o produto, ele fala, recebi o produto, aí eu vou lá e pago o vendedor. Então, assim, é uma garantia a mais que a gente está dando aí para quem quiser comprar pela internet, né? Montamos também uma agência
do meio que entende o produtor rural, que é o MF Play, e estamos montando algumas outras, o MF Move, que é de logística, que a gente já faz hoje. A parte logística de todas do leilão, mas a gente quer fazer a logística geral do site, de tudo que se vende ali, para que a gente consiga fazer entregas. Aí depois temos projetos aí de cursos, que é o MF Ensina, alguma coisa assim, e a gente, com isso, quer fazer o quê? Que o produtor rural ele acesse o MF Rural e ele tem acesso a tudo. Ele pode comprar o arame, a cerca, o gado, a fazenda e ter crédito também, que é uma coisa que nós estamos fazendo com o MF Bank. Então, assim, vai ser eu estou impressionado com o nível de empreendedorismo e de visão de vocês. Assim, é fora do comum. A gente sempre fala que o brasileiro é empreendedor, mas a visão que vocês têm do agro, ela é holística, ela é sensacional, né? Em que momento que vocês perceberam que o leilão poderia ser um bom negócio, que poderia ser agregado aí ao MF Rural? Boa pergunta, porque assim, quando a gente começou a ver o movimento que a gente tinha de pessoas entrando no site para comprar animais, nós falamos assim, peraí, se eu tenho esse movimento todo, né, eu vou... Aliás, no começo eu nem queria montar uma leiloeira, viu, Divino? Isso aí que é uma coisa interessante. Eu comecei a bater na porta de todas as leiloeiras para que fizesse o quê? Eu colocasse a transmissão dentro da minha plataforma, porque eu tinha audiência, então eu queria falar, traz o seu leilão para cá, eu vou fazer a transmissão do seu leilão, fazer o pré-lance, colocar os lotes aqui para poder ter lance antes do leilão. Só que nenhuma leiloeira abriu a porta para mim. Todas elas fecharam as portas para mim, né? E aí eu fui obrigado. O que foi? Eles te viram como concorrente ou eles não acreditavam na ideia? Eu acho que tinha os dois lados. Um é que não acreditava, porque muita gente não acreditava realmente que pudesse vender pela internet, assim como não acreditava lá no começo no canal do Boi, né? Mas viram que era o caminho sem volta. Então, eles não acreditavam, e outros por medo de que ele vai conseguir ter audiência, ter o leilão, ele vai me roubar o cliente, né? Então, teve os dois lados. E aí eu fui obrigado a montar a minha leiloeira, porque senão eu não conseguiria ter espaço no mercado. É interessante esse negócio de não acreditar, porque assim, a Exposebu é famosíssima, né? Isso. E eu lembro de várias passagens que eu tive na Exposebu, mostrando, tem aqui o MF Leilões, fazer... E teve uma vez eu estava conversando com um criador e mostrando, sabe, quando você está conversando, mostrando para ele e tal. Daqui a pouco chega uma outra pessoa do lado, ele virou as costas para mim, deixou falando sozinho, foi cumprimentar o outro, saiu andando. Então, assim, tinha muita coisa que eu falava, poxa, os caras não estão nem me escutando, né, meu? Estão nem aí com o negócio. Mas é aquele negócio, você tem que bater, firmar, falar, não, isso vai dar certo, e graças a Deus deu muito certo. E hoje, o leilão hoje pela internet é praticamente 100% dos leilões tem transmissão via internet. Você me fez lembrar uma história que eu ouvi do Luan Santana, contando que quando ele começou a carreira, eles iam nas emissoras de rádio, né, apresentar. Isso era muito comum, quando eu comecei a trabalhar em rádio na década de 80, o artista levava o disquinho dele, né, e apresentava e tal. E ele chegou com o empresário dele, e o empresário entrou na sala com o dono da rádio, e ele ouviu quando o cara falou assim, nossa, não vai fazer sucesso nunca com essa vozinha que ele tem, né? E ele falou, podia ter desistido naquela hora, né? Mas é aquele negócio, né? É a resiliência, né? Não adianta você... E eu vou te falar, tem duas coisas que o ser humano ele pode paralisar a vida dele, o Divino. São duas coisas, e você não pode deixar que isso aconteça. Uma é a crítica, que ela te paralisa, se você não souber levar, e outra é o elogio, que também te paralisa. Isso. Então, assim, você tem que saber levar isso aí muito bem para que você nunca fique parado. Porque se alguém te criticar, vai para frente e consegue. Se te elogiar, você não pode achar que você já é o cara e parar de fazer o que você está fazendo, né? Então, são duas coisas que paralisam o ser humano que você não pode deixar de atingir, né? Roberto, nesse momento agora em que as commodities estão em queda, né, os preços estão caindo absurdamente, muitos produtores aí deixando... Eu não sei se eu falo que estão tendo prejuízo ou estão deixando de ganhar, né? Tem gente deixando de ganhar muitos milhões aí, porque não vendeu no momento que estava em alta e tal.
Isso, de alguma forma, tem afetado negativamente os negócios de vocês ou, pelo contrário, tem ajudado? Ó, tem duas coisas, assim, teve gente que deixou de ganhar, né, porque colheu, estocou, estava num preço bom, não quis vender, agora piorou e aí deixou de ganhar dinheiro, né? Não que ele perdeu tal. Uhum. Mas assim, tem gente que perdeu também, porque a agricultura é muito assim, né? Um ano você ganha, outro ano você perde, daqui a pouco você ganha de Uhum. novo. Isso faz parte da agricultura, né? Como história, né? Só Sim, que tem o seguinte, quando você baixa, porque assim, nunca é ruim para todo mundo, né? Então, como o MF Rural ele atinge o agro inteiro. Então, assim, quando um uhum. setor está ruim, o outro está bom, e aí vai equilibrando. Por exemplo, se baixa o milho, quem produz leite e utiliza muita ração com milho, ajuda, porque o cara Sim. diminui o custo de produção dele, né? Então, assim, ele se equilibra, o mercado vai se equilibrando, né, Uhum. Divino? Então, uma coisa está ruim hoje, amanhã, porque quando estava um milho e soja altíssimo, o produtor de leite estava perdido. O criador de frango, de porco, estava desesperado, né? Exato, porque é muito caro. Então, assim, Uhum. baixou o preço do milho, o criador de porco, de frango, vai ajudar para ele, entendeu? Então, assim, eu falo assim, não adianta a gente achar que nunca vai estar bom. É que nem o negócio da chuva, né, Edmilson? A chuva é bom ou é ruim? Depende, né? Tem hora que é bom, tem hora que é ruim. Depende. Não tem como, não tem como fugir. E o mercado é isso, né? O mercado é assim, a gente sabe Uhum. disso, tem que saber. Quem está no meio do agronegócio tem que saber isso. Por isso que eu falo que o cara que entra só para querer ganhar dinheiro, aí que ele dança. Porque, por exemplo, um cara que entrou esse ano, não, eu vou ganhar dinheiro com milho, vou fazer, perdeu tudo, né? É porque ele não é do negócio, né? Então, a agricultura, não adianta você achar que você vai um ano e vai ganhar dinheiro, ficar milionário e parar com tudo. Não é assim que funciona, né? Um ano Na tá bom. verdade, quem entrou nos últimos 3 anos, porque quem entrou nos últimos 3 anos pegou arrendamento muito alto, investiu, né? Muitas vezes na abertura de área ou criando um perfil de solo aí, colocou todo o dinheiro, não teve tempo ainda de recuperar e às vezes está tendo que entregar essa terra de volta aí, né? Abrir mão desse Exatamente. arrendamento. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na nossa região, que aqui nós temos muito amendoim, né? Amendoim aqui Hum. no Marília é muito forte. Que teve um ano que foi excelente, o amendoim estava bombando, preço altíssimo. Aí todo mundo resolveu plantar amendoim. Então aí o cara tira tudo, vai tudo. O que acontece? Quando todo mundo produz, baixa o preço, né? É normal, né? Não tem. Exatamente. É. E aí aconteceu ainda guerra na Ucrânia, quer dizer que o Uhum. Rússia é o maior comprador de amendoim. Aí ferrou mesmo, entendeu? Aí acabou. Quem entrou nessa querendo achar que ia ganhar dinheiro, perdeu dinheiro. O produtor de amendoim tradicional, ele, ele pode ter deixado de ganhar um pouco ali, mas ele tinha o estoque dele que ele ganhou o ano passado, guardou, fez. Então, assim, o cara consegue se sobreviver. O aventureiro não consegue nessa hora. E eu já vou antecipar para você que vai acontecer a mesma coisa com o trigo. Presta atenção no que eu estou te falando, porque o Brasil vai se tornar superavitário na produção de trigo, e aí vai todo mundo plantar trigo. Aí você vai ver o que vai acontecer. É, 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 Amigo, aquele mercado, né? Você sabe o que vai acontecer, né? meu amigo, só para a gente terminar a nossa prosa agora, o futuro do grupo MF Rural, o que você vislumbra lá na frente? Olha, o que a gente quer do MF Rural, do grupo MF Rural, que é desde o nosso comecinho, é cada dia mais ajudar o produtor rural. Esse é o nosso objetivo como grupo MF Rural. Por isso esse ecossistema, para que a gente consiga fazer com que o produtor, tudo que ele precisa, ele consiga achar na internet através do nosso MF Rural, que aí tem um ecossistema, aquilo que eu já comentei. Esse é o nosso grande objetivo, Divino. Não é fazer com que o produtor rural consiga achar tudo o que ele queira e consiga escoar sua produção para o Brasil inteiro, conseguindo preços melhores do que às vezes ele conseguiria só na região dele, e fazer com que ele ganhe dinheiro através da gente. Essa é a nossa maior realização, fazer com que o produtor ganhe dinheiro através do nosso grupo aqui. Amigo, eu adorei nossa prosa. Achei bom demais da conta. Gostei de te Eu, conhecer. O eu adorei. empreendedorismo de vocês me chamou muito a atenção. Já dá um abraço no seu pai. Eu não conheço seu pai, mas já fiquei fã dele, viu? Não, bom demais. Olha, você é de Rio Verde, né? Isso? Eu fui aí em Rio Verde na, Da Tecno Show? na Tecnoshow. Ano que vem, eu não te conheci, ano que vem eu vou combinar, nós vamos se encontrar aí.
Com certeza, você vai me achar, eu fico o tempo inteiro naquela feira, do dia que começa até a hora que termina. Meu amigo, um Maravilha. abraço pra você, fica com Deus. Tá bom, até um abraço. Até mais. Eu conversei com o Roberto Fabrício Lucas, simpaticíssimo, o CEO do Grupo MF Rural, tiveram uma visão fantástica e com certeza não chegaram nem perto daquilo de onde eles vão chegar, vão crescer demais ainda. E nós falamos a respeito de digitalização no agronegócio. E se você gostou dessa nossa prosa, deixa um like aí, deixa um gostei pra gente, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.